Chega junto que aqui no canal de notícias tem assunto. E como tem? Hoje é quarta-feira, dia 14 de outubro de 2020. Nós vamos trazer para vocês atualizados 9 segredos sobre a aposentadoria que o INSS não te conta. Mais uma novidade que a gente vai dividir com vocês aqui no canal de notícias. Mas antes, ativa o sininho, se inscreve no canal, comente se tiver dúvida e compartilhe com os seus amigos nas redes sociais. Outra coisa, nos comentários do nosso vídeo você vai encontrar o nosso novo canal, que é o canal Te Explico, onde a gente trata sobre assuntos relacionados ao INSS, programas sociais, sobre seu direito, dinheiro e também projetos de lei em tramitação. Dá uma passadinha lá, se inscreve lá, ativa o sininho e vem com a gente. Vamos junto, passando aí a limpo todas as informações relacionadas aos seus direitos. Para conseguir a melhor aposentadoria possível, você precisa ficar bastante atento a esses quesitos. Conferir o CNIS antes de protocolar o pedido, avaliar o melhor momento para pedir a aposentadoria, comparar os tipos de aposentadorias possíveis, períodos trabalhados com exposição a agentes nocivos, período sem registro na carteira de trabalho, período de trabalho como autônomo para pessoas jurídicas, período de trabalho rural anterior a 91, período de serviço militar obrigatório e recolhimento de contribuições em atraso, necessidade ou dinheiro jogado fora. Tudo isso nós vamos te explicar a partir de agora, ponto por ponto. Se liga aí. Para começar, primeira coisa, conferir o seu CNIS antes de fazer aí o seu pedido. Quem é aí, no caso, o cliente do site Jornal Contábil, que é a fonte da matéria de hoje, já sabe o quanto o pessoal de lá bate nessa tecla. Conferir o CNIS é o primeiro passo de qualquer requerimento de benefício. Então, nesse caso aí, quem é cliente já do caso Jornal Contábil já sabe sobre esse assunto. Para entender melhor, assim que funcionam as aposentadorias do INSS, são aí calculadas com base nas informações de vínculos e remunerações que estiverem no CNIS. Nele deve constar o nome de todas as empresas que você trabalhou, data de entrada, de saída, remunerações recebidas, recolhimentos que foram feitos por carnê, benefícios previdenciários recebidos, afastamentos, entre outros. Na grande maioria dos casos, o CNIS contém erros que necessitam ser tratados antes de requerer qualquer benefício. E ainda mais, quando se tratar de aposentadoria, é muito comum a ausência de remunerações e de vínculos aí relacionados. Imagina só, você trabalhou 5 anos em uma empresa e esse período não consta no seu CNIS, ou tem meses com excelente remuneração que não apareceram. Já pensou como ficará o cálculo da sua aposentadoria no futuro? Se você não fizer o acerto do CNIS, antes de requerer a aposentadoria, o cálculo do seu benefício terá erros que, consequentemente, farão você perder dinheiro. Então, preste atenção. Primeiro ponto, conferir o seu CNIS antes de fazer aí o protocolo do seu pedido. Segundo ponto, avaliar o melhor momento para pedir a sua aposentadoria. Se antes da reforma existia o fantasma do fator previdenciário, agora são as regras de transição que dá aí a dor de cabeça. Eis o motivo para avaliar o melhor momento para requerer o benefício. Você precisa fazer simulações e analisar qual delas é a mais vantajosa para você. Sim, é possível que você se encaixe em mais de uma. É importante que você analise o cenário em todas elas e decida qual oferece o melhor custo-benefício para você. E lembre-se, se você já tinha cumprido o tempo de contribuição exigido nas regras anteriores, até 12 de novembro de 2019, você possui o chamado direito adquirido ao benefício, se valendo da lei anterior. Mas ainda assim é bom analisar a possibilidade no tocante ao fator previdenciário e a antiga regra dos pontos para tomar a melhor decisão, ok? Terceiro ponto aí, comparar os tipos de aposentadorias possíveis.
Antes da reforma, a melhor aposentadoria era a regra de pontos 8696, pois nela não havia a incidência do fator previdenciário e a renda da aposentadoria era integral, ou seja, 100%. Na aposentadoria por idade, a renda era no mínimo 85% da média. O coeficiente era 70% mais 1% para cada ano de contribuição. Para quem tinha direito à aposentadoria especial, também era bem vantajoso, pois a renda também era integral e o tempo de contribuição exigido era menor. No entanto, o cenário mudou. A partir das novas regras impostas pela reforma da Previdência, serão reduzidos os tipos de aposentadorias possíveis e os valores de renda serão, nesse caso, calculados de forma semelhantes em todas elas. Para entender melhor, eu recomendo que você procure um advogado especialista em direito previdenciário para poder te orientar nessa situação. Outro detalhe bastante importante é a proibição de continuar trabalhando em área de risco para quem se aposentou por trabalho em atividade especial. Em decisão recente, em julho de 2020, o Supremo Tribunal Federal pacificou o tal entendimento. Os trabalhadores que tiveram a concessão da aposentadoria especial por trabalharem em profissões de risco à saúde e à integridade física, como médicos, eletricitários, mineiros e outras profissões, não poderão mais continuar trabalhando nessas funções. Agora imagina a situação. Você é médico e já poderia se aposentar e requerer o benefício, mas gostaria de continuar trabalhando no seu consultório. Se o benefício for concedido, você não poderá mais exercer a profissão sob a pena de perder a aposentadoria especial. Perceberam a importância de avaliar o seu caso específico dentro das opções possíveis de aposentadoria? Pode ser que hoje você tenha direito a uma aposentadoria e, se esperar 4 ou 5 meses, tenha direito a uma outra aposentadoria ainda melhor. Essa espera pode representar um aumento significativo na sua renda ou a possibilidade de continuar trabalhando se for aí no caso do seu interesse. Lembre-se que a aposentadoria é para o resto da vida. Dica bônus: muitas pessoas buscam orientações sobre a aposentadoria diretamente no INSS. Isso também é um erro. O INSS quer pagar para você o que for mais econômico para ele. Se você estiver pressa para se aposentar, eles com certeza vão te conceder o benefício do jeito que está, mesmo que não seja o melhor para você, ok? Quarto ponto, período trabalhado com exposição a agentes nocivos. Preste atenção aí. Quem trabalhou aí exposto a agentes nocivos, químicos, físicos ou biólogos, nesse caso aí, químicos, físicos ou biológicos, em atividade insalubre, penosas ou perigosas, pode ter direito a um adicional no tempo de contribuição ou conseguir se aposentar sem o fator previdenciário. Esses tipos em atividades com exposição a agentes nocivos podiam acrescentar no mínimo 40% no tempo de contribuição do homem e 20% no tempo de contribuição da mulher. Mas é importante ressaltar que a reforma da Previdência excluiu esse direito de conversão do tempo especial em comum. Só será possível se valer desse acréscimo de tempo para aqueles períodos trabalhados nessas condições antes da entrada em vigor da reforma da Previdência, ou seja, até 12 de novembro de 2019. Exemplo, um trabalhador da indústria metalúrgica que trabalhou durante 10 anos em contato com agentes insalubres ganharia mais 4 anos de tempo de contribuição, 40% a mais, se esse período trabalhado fosse antes da reforma. Os 10 anos viriam 14 anos. Para isso, você precisa de documentos que comprovem o trabalho com exposição aos agentes nocivos. O principal deles é o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Além dele, é importante a LTCAT, Laudo de Condições Ambientais de Trabalho, e as novas anotações na sua carteira, ou melhor, as anotações da sua carteira de trabalho. Vamos ao quinto ponto importante: período sem registro na carteira de trabalho.
Realidade feliz é que muitas empresas não registram corretamente seus funcionários. Na tentativa de pagar menos impostos, em alguns casos, o empregador promete um salário maior como forma de compensação e o funcionário acredita ser um bom negócio. O problema aparece, sabe aonde? Na hora de você se aposentar. O tempo trabalhado naquelas condições não estarão registrados no INSS corretamente. Às vezes nem estão e isso faz muita diferença. A boa notícia é que o segurado que, nesse caso, tiver direito de requerer aposentadoria, poderá solicitar ao INSS o reconhecimento desse período sem registro na carteira, mesmo que a empresa não tenha recolhido as contribuições. Esquisito? Sim, mas é assim mesmo. O trabalhador não pode ser prejudicado nessa hora porque a obrigação de recolher as contribuições do INSS era do seu patrão e não sua. Então, se você, no caso, quiser saber mais sobre esse assunto, a gente vai trazer em breve no nosso canal Te Explico essa informação completa. Se inscreve lá, a gente vai trazer esse conteúdo para você. Mas para ter esse direito reconhecido, você precisa apresentar documentos que comprovem que você trabalhou na empresa. Alguns que são aceitos: anotações na carteira de trabalho, contra-cheques ou olerites, ficha ou cartão de ponto, ficha de empregado e o PPP, se você trabalha em casos especiais. Sexta situação importante: período de trabalho como autônomo para pessoas jurídicas. Diferentemente do segurado que trabalha como empregado, o trabalhador autônomo tem a obrigação de recolher ele mesmo as contribuições ao INSS. Se não houver o pagamento, o período não pode ser contado. Mas para aqueles trabalhadores autônomos que prestaram serviço para pessoas jurídicas, a partir do ano de 2003, o período pode contar mesmo que ele não recolha as contribuições, já que, nesses casos, a obrigação é da pessoa jurídica para quem ele prestou o serviço. Você precisa de documentos que comprovem a prestação de serviço. Exemplo: recibo de pagamento, contrato, e-mails, mensagens e declarações do imposto de renda. Ok? Sétimo ponto: período de trabalho rural anterior a 1991. Quem trabalhou no meio rural antes de 1991 pode ter esse tipo de período considerado para aposentadoria sem a necessidade de ter contribuído para o INSS. Tem direito quem trabalhou sob regime de economia familiar, quer dizer, a família que produzia no ambiente rural somente o suficiente para seu próprio sustento, podendo existir um pequeno excedente para negociação de mercadorias. Além disso, os membros da família não podiam trabalhar na cidade. Quem trabalhou nessas condições pode contar com o tempo para se aposentar a partir dos 14 anos de idade, conforme o INSS. Mas a Justiça concede esse tempo a partir de 12 anos de idade, se você tiver como fazer aí a comprovação desse tempo trabalhado. Então, você já sabe que, nesse caso, na Justiça é possível ganhar 2 anos a mais do que o INSS, correto? Então, já que você já sabe que você tem esse direito, para comprovar o trabalho no meio rural é preciso apresentar os seguintes documentos: notas fiscais da época, certidão de nascimento de irmãos que nasceram no meio rural, registro de imóvel rural, certidão do INCRA, histórico escolar da escola rural, sua e dos seus irmãos. Além dos documentos, é preciso apresentar testemunhas que conheciam você na época em que você trabalhava no meio rural. Oitavo ponto: período do serviço militar obrigatório. Os homens vão gostar dessa notícia. O que muita gente não sabe é que o tempo no serviço militar obrigatório conta para se aposentar. O INSS é obrigado a incluir o tempo sujeito ao serviço militar como tempo de contribuição para fins de aposentadoria. A exceção é esse tempo já foi considerado para concessão de benefício no regime próprio ou no militar. Para se beneficiar desse tempo, você precisa apresentar o certificado de reservista original no pedido de requerimento do benefício. Se você extraviou ou perdeu o documento, é possível obter uma certidão na unidade militar onde você prestou o serviço. É importante constar nessa certidão o período exato de vínculo militar, com as datas de início e também do fim, quando você iniciou e terminou a sua trajetória lá no serviço militar.
Nono e último ponto: recolhimento de contribuições em atraso, necessidade ou dinheiro jogado fora. Bom, e agora é mais um segredo que faz toda a diferença. Muitas pessoas jogam dinheiro fora pagando contribuições em atraso, achando que simplesmente recolher as contribuições é suficiente para que o INSS reconheça aquele período para a sua aposentadoria. Vamos imaginar a seguinte situação: você tem período antigo que não foram recolhidas as contribuições e você quer pagar para agilizar a sua aposentadoria. Esse desejo o leva até o INSS e um servidor emite a guia para você pagar. Você ingenuamente paga todas elas acreditando que está tudo certo, correto? Aí chega no momento de você requerer sua aposentadoria e você, seguindo aí meu primeiro conselho, consulta o seu CNIS e consta que o INSS não está considerando aquele tempo para o benefício. E aí, o que você vai fazer? Bom, você vai ficar furioso, correto? Mas o que aconteceu? Bom, o INSS não viu que você pagou. Bom, o que acontece é que o simples recolhimento das contribuições em atraso não é suficiente para o período contar para se aposentar. Para que esse período seja reconhecido, além do pagamento das contribuições atrasadas, é preciso apresentar provas documentais que demonstrem que você realmente exerceu a atividade econômica naquele período. Se você não conseguir provar que realmente trabalhava como autônomo, o período não irá contar para a sua aposentadoria. Para comprovar a atividade econômica exercida, você precisa apresentar ao INSS alguns documentos. Entre eles são aceitos: declaração de imposto de renda, recibos e comprovante de inscrição na prefeitura. Concluindo a matéria: contratos firmados, guias de pagamento de impostos. Percebeu como é importante você estar bem orientado antes de sair pagando as contribuições em atraso ao INSS? Em alguns casos você nem precisa pagar, em outros, se não tiver como comprovar a atividade exercida, nem adianta pagar, será dinheiro jogado fora. Portanto, fique atento. Todos os segredos aqui apresentados podem lhe ajudar muito na hora de organizar a documentação para requerer o seu benefício. A fonte da matéria de hoje é o Jornal Contábil. Eu espero ter te ajudado de alguma maneira. Comenta aí no vídeo, ativa o sininho de notificações e se inscreve no canal. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Não sai daí não, vem junto.